Bem, dando continuidade aos fatores climáticos que determinam o clima de um lugar ou região, nós temos aí as massas de ar. São grandes porções atmosféricas que possuem características próprias de temperatura e umidade. A formação das massas de ar está ligada à influência que recebe das áreas onde se originam. Por exemplo, se uma grande porção atmosférica tem sua origem no oceano, será úmida. E, se ainda for região tropical, será quente. Podemos ter massas quentes ou frias, úmidas ou secas, tá? Então, elas formam-se quando o ar permanece estável. A verdade é essa. Por um tempo sobre uma superfície homogênea. Que superfície homogênea é essa? O oceano, né? As calotas polares, ou até mesmo as florestas, né? Então elas vão se deslocar para onde? Para onde ocorreu uma diferença de pressão, gente. Ela vai levar com ela as condições de temperatura e umidade da região onde ela se formou. Tá bem claro aí nesse resumo que eu fiz para você. Então, à medida que elas se deslocam, elas vão transformando, né, pela interação com outras massas. Elas vão sofrer transformações, né? Então, vai ocorrer o que? Troca de calor e troca de umidade, tá? Então a gente pode distinguir aí as massas de ar da seguinte maneira. Eu posso ter as oceânicas, que são úmidas. Eu posso ter as continentais. Elas são o quê? Elas são úmidas, como as que se formam sobre grandes florestas também. Embora haja aí uma certa diferença, né? Tem aquela que se forma em áreas continentais, mas que não existem florestas, que a gente pode considerar aí secas, são massas de ar secas. E aquelas áreas continentais, aquelas massas continentais que se formam onde? Que se formam nas florestas. Aí tem características úmidas, tá? E as tropicais e equatoriais, que são quentes, ainda tem as temperadas e polares, né? Que a gente pode considerar o quê? Massas de ar fria, certo? Vamos em frente. Correntes marítimas. Eita, papai. Olha aí. São porções dos oceanos que possuem velocidade, salinidade, temperatura e densidade própria. São de grande importância, pois são responsáveis... Eita, não está dando para ver. Pois são responsáveis pelo equilíbrio térmico, né? O que é que esse equilíbrio térmico? Distribuição de temperatura na Terra. Podem ser quentes ou frias, dependendo da região geográfica em que se originam. As correntes quentes correm das regiões tropicais para as altas latitudes, amenizando o clima nessas regiões. E as correntes frias originam-se nas regiões polares e migram para as zonas quentes, trazendo queda de temperatura, né? A verdade é essa, e interferem também na umidade do ar. Pois, quando as massas de ar quente passam sobre uma corrente fria, resfriam-se, ocorrendo a condensação e chuvas, né? Então, vocês vão observar essas mudanças aí nessa figura, tá? Todas as regiões litorâneas são banhadas por correntes marinhas. O mar possui uma ação termorreguladora sobre o clima do litoral, beleza? Correntes marinhas, tá? O que eu posso falar? Que são grandes volumes já que se deslocam pelo oceano, quase sempre na mesma direção, né? Como no caso aí, se fossem larguíssimos rios dentro do mar. O que eu posso acrescentar aí? Elas são movimentadas pela ação dos ventos e pela influência, não esqueçam disso, também da rotação da Terra, certo? Se desloca para o oeste, no hemisfério norte, e elas circulam, vamos dizer assim, no sentido horário, tá? Isso aí no hemisfério norte. No hemisfério sul, no sentido anti-horário, tá bom? O que eu posso citar? Oxi, tá pulando sozinho isso aqui. O que eu posso acrescentar mais aí? Por exemplo, a corrente do Golfo, né? Ela pode ser quente, então ela impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores climáticos do inverno em toda a faixa ocidental da Europa, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Maritimidade e continentalidade. As superfícies líquidas também ajudam a explicar a diferença de temperatura do globo terrestre. Quando aquecidas, armazenam por mais tempo o calor,
do que as massas continentais. Por isso, as regiões litorâneas possuem normalmente menores amplitudes térmicas. A esse fenômeno damos o nome de maritimidade. Ao contrário, quando analisamos as variações térmicas de uma região interiorana, percebemos que a amplitude térmica é maior. Bem, a amplitude térmica é a variação térmica medida ao longo de um período de tempo entre as menores e as maiores temperaturas registradas. Eu falei isso anteriormente. Então, no norte, onde existe uma predominância de massas continentais, né, percebemos a existência de invernos mais rigorosos. Já no sul, onde as porções líquidas predominam, os invernos são mais brandos, certo? Então, assim, ó, no hemisfério norte, vocês têm que entender isso, há a predominância o quê? De massas continentais, não é? E já no sul, nós temos a predominância o quê? De porções líquidas, tá certo? Então, há diferença. Enquanto você tem a massa continental, no caso do hemisfério norte, os invernos são mais rigorosos. E no sul, você tem o quê? Você tem a predominância de porções líquidas. Então, os invernos são mais brandos, são mais tranquilos, não são tão rigorosos.